como é que um macaco qualquer, um animal insignificante que vivia no meio da cadeia alimentar, se tornou o dono do planeta? Essa é a grande pergunta do livro Sapiens e é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Certo, então vamos lá. Para começar a entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Na verdade, muito no tempo. Por milhões de anos, mesmo com cérebros grandes e ferramentas, os humanos não eram nada demais. A gente vivia com medo, escondido, bem no meio da cadeia alimentar. Definitivamente não éramos os predadores alfa que somos hoje. Pois é, a nossa história não começa com um grande espetáculo, sabe? É mais como um começo bem humilde. Éramos só mais uma das várias espécies humanas que existiam, tentando sobreviver em um planeta que nem parecia se importar muito com a gente. É curioso pensar nisso, né? A gente costuma se ver como os únicos humanos. Mas a verdade é que por quase toda a nossa existência, o planeta era bem mais populado. A gente tinha primos como os Neandertais na Europa, os Denisovanos na Ásia. Nós não estávamos sozinhos. E aqui está o ponto crucial. Ter um cérebro grande e umas ferramentas de pedra, bom, isso não foi o suficiente. De jeito nenhum. A gente teve isso por milhões de anos e mesmo assim continuávamos sendo presas fáceis, criaturas marginais, sempre com medo. A grande virada, a nossa vantagem real, tinha que ser outra coisa. E aí, de repente, num piscar de olhos em termos evolutivos, a gente dá um salto para o topo da cadeia alimentar. Essa subida foi tão rápida, tão abrupta, que nem o ecossistema nem a nossa própria espécie teve tempo de se adaptar. O livro faz uma comparação ótima. Diz que a gente virou tipo um ditador de republiqueta de bananas, cheio de poder, mas morrendo de medo e, por isso, duplamente cruel e perigoso. Então, fica a pergunta no ar. Se não foi só o cérebro, nem só as ferramentas, qual foi, afinal, o ingrediente secreto que causou essa reviravolta toda? A resposta, gente, está na cooperação. Mas não qualquer tipo de cooperação. A nossa era diferente. Olha, numa briga de 1 contra 1, um Neandertal provavelmente acabaria com um Sapiens. Mas e numa briga de 100 contra 100? Aí a história muda. Os Neandertais não teriam a menor chance. E o que permitiu essa cooperação em massa foi um evento chave, a revolução cognitiva. Foi tipo uma atualização de software no nosso cérebro. Uma mudança que aconteceu dentro da nossa cabeça e que acabou mudando o mundo inteiro lá fora. Para entender o que mudou, pensa assim. As linguagens de antes, como a de outros animais, só conseguiam falar do que era real, do que estava ali, na frente deles. Tipo o macaco verde que grita, "Cuidado! Um leão!" Mas a nossa linguagem, ela deu um salto quântico. De repente, a gente passou a conseguir falar sobre coisas que não existem no mundo físico. A gente começou a falar sobre ficção. Só um sapiens podia criar uma frase como "o leão é o espírito protetor da nossa tribo". Percebe a diferença? Essa capacidade de falar sobre o que a gente só imagina foi isso que mudou o jogo. E essa nova habilidade deu origem ao que o livro chama de realidades imaginadas. Pensa bem, deuses, nações, dinheiro, direitos humanos, empresas, nada disso existe de verdade, fisicamente. São apenas histórias que todos nós concordamos em acreditar. E são essas histórias compartilhadas que permitem que milhões de estranhos trabalhem juntos. Só que esse nosso novo superpoder de contar histórias também teve um lado bem sombrio. Ele nos levou direto para uma armadilha, no que Harari chama de a maior fraude da história, a Revolução Agrícola. Olhando puramente do ponto de vista da espécie, a agricultura foi um sucesso estrondoso, um estouro. Ela permitiu que a população de Homo sapiens simplesmente explodisse, garantindo que o nosso DNA se multiplicasse como nunca antes. Mas para o indivíduo comum, a vida piorou. E muito. O caçador-coletor de antigamente tinha uma dieta super variada, trabalhava menos horas por dia. Já o agricultor, se tinha uma dieta pobre e uma vida de trabalho duro de sol a sol. Foi uma armadilha, basicamente. A gente trocou qualidade de vida individual pela multiplicação da espécie. Mas essa nossa capacidade de criar ficções não serviu só para nos prender numa vida de trabalho. Ela também foi a chave para unificar a humanidade inteira através de mitos poderosos que todo mundo passou a compartilhar. E ao longo da história, 3 dessas grandes histórias dessas ordens imaginadas se mostraram tão fortes, mas tão fortes, que se espalharam pelo mundo todo, fazendo com que pessoas de culturas completamente diferentes acreditassem exatamente nas mesmas coisas. Vamos pegar o dinheiro como exemplo. Pensa um pouco. O dinheiro não tem nenhum valor objetivo. É só papel, metal,
Ou, hoje em dia, números numa tela. É uma ideia, uma construção puramente psicológica. E mesmo assim, é o sistema de confiança mútua mais universal e eficiente que a gente já inventou. Tem uma história no livro que ilustra isso de um jeito brilhante. Quando os astecas perguntaram ao conquistador Hernán Cortés por que os espanhóis eram tão obcecados por ouro, ele respondeu: "Nós sofremos de uma doença do coração que só pode ser curada com ouro." É incrível, né? Duas culturas que não compartilhavam deuses, reis ou leis, mas ambas compartilhavam a crença no valor daquele metal amarelo. Ok, então a gente usou as nossas ficções para dominar o planeta. E agora? Bom, agora a gente está na iminência de usar essas mesmas habilidades para dominar a nossa própria biologia. O jogo está mudando de novo. Pensa só nisto. Por 4 bilhões de anos, a única regra do jogo da vida era a seleção natural. Hoje, pela primeira vez na história, esse jogo está sendo governado pelo design inteligente. O nosso design inteligente. Nós estamos começando a quebrar as regras da nossa própria biologia. E essa nova fase está avançando basicamente por 3 caminhos principais. A engenharia biológica, que é mexer nos nossos genes, a engenharia de ciborgues, que é fundir nossos corpos com tecnologia, e, por fim, a criação de vida totalmente inorgânica, como as inteligências artificiais. Cada um desses caminhos tem o potencial de redefinir o que significa ser humano. E isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Depois de refazer o mundo à nossa imagem, estamos prestes a refazer a nós mesmos. Com o poder quase divino em nossas mãos, o que nós vamos querer nos tornar? E talvez o mais assustador, o que nós vamos querer desejar? A resposta para isso vai definir não só o próximo capítulo da história, mas talvez o futuro da própria vida.